Beleza, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, eu estou com a impressão de que falar do pica-pau era mais fácil, César. Né? Mas nós vamos ter que avançar para os Jetsons mesmo e vai ser um pouco mais complicado, porque a gente vai estar falando de futuro. A gente gosta de falar daquilo que a gente conhece mais, né, doutor Carlos? É isso aí. Eu não sei o que o César tem contra a gente, mas ele acabou com o nosso painel, né? Assim, nós vamos falar de carro autônomo. Ele falou, carro autônomo vai ter? Não, não vai ter. Carro elétrico vai ter? Não, não vai ter. O que nós estamos fazendo aqui? Pessoal, obrigado. A gente volta numa outra oportunidade. Eu tive essa mesma impressão, né? E eu acho que a gente fica com essa missão mesmo de dar uma ideia daquilo que vai ser o futuro, mas tudo tem um começo. A gente deve primeiro analisar a situação atual. É importante a gente entender nesse aspecto, e aqui tem muitos gestores de frotas, e a gente recebe muitas perguntas, né? Teve um acidente, de quem é a responsabilidade? É da empresa? É do motorista? Se tiver consequências, quem responde? Quem paga por tudo isso? Então, antes de falar dessa futurologia, doutor Carlos, vamos falar um pouco daquilo que está acontecendo hoje. Se tiver um incidente, né, um acidente com um veículo da frota corporativa, de quem é a culpa? Exato. Boa tarde, pessoal. Realmente, hoje, com praticamente um século de legislação evoluindo nessa questão dos acidentes, ainda existe uma complexidade grande para apuração de culpa, né, na questão de acidente. Existe toda uma evolução da legislação. E depois, quando a gente entrar na questão dos veículos autônomos, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, se nós estamos falando da gestão de frota, do ponto de vista, nós temos dois tipos de responsabilidade, basicamente, civil e criminal. Criminal quando envolve vítimas, civil na questão das indenizações. Na questão civil, a indenização, no caso da gestão de frota, sempre a empresa paga a conta, eu costumo dizer, porque existe aquilo que em direito civil se chama responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Via de regra, a responsabilidade é subjetiva. Procura-se quem cometeu o ato. E se essa pessoa que cometeu o ato teve culpa, né? E culpa a gente entende como imprudência, que é um ato imprudente, negligência, uma omissão, a pessoa devia ter feito alguma coisa e não fez, ou imperícia, que é um dever da profissão que a pessoa deixou de observar e, por conta disso, ocorre um acidente. A pessoa não queria o resultado, mas o resultado ocorre por imprudência, negligência ou imperícia. E, nesses casos, tem o artigo 932 do Código Civil, que modifica um pouco isso. Quer dizer, a responsabilidade pelo acidente lá na ponta continua sendo analisada por esse prisma da culpa, mas, se o condutor tiver culpa no acidente, for constatada a culpa dele, a empresa sempre vai ser responsabilizada, independentemente dela ter tido ou não culpa, porque isso é o que está no artigo 932, que diz que o empregador é responsável pelos seus empregados, prepostos, comitentes. É um texto bem amplo, inclusive, né? Independentemente de culpa. Então, na esfera civil, hoje, a empresa já responde pelos danos que, eventualmente, o colaborador cause em campo, independentemente dela, a empresa, ter tido culpa, né? E, na esfera criminal, a responsabilidade é sempre subjetiva. Sempre se procura o sujeito, a pessoa. Se a pessoa teve participação na ocorrência daquilo que vai se caracterizar como um crime, um homicídio, uma lesão corporal culposa ou não, né? E isso é feito através de um inquérito policial, depois tem um processo criminal, é todo um processo longo para a apuração dessa culpa. Então, esse é o cenário hoje, na questão que toca mais aos gestores, né? O trabalho da prevenção, ele faz exatamente isso, não chegar nesse ponto. Exatamente. Né? Esse o que é importante. A gente deve trabalhar, estudar, incentivar, através de programas, etc. Até aproveito aqui, fazer uma propaganda, né? Muitos gestores estão aqui. E alguém aqui já fez o curso do PGF? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Legal, várias pessoas. É importante, num fórum desse, falar disso, porque essas dúvidas, elas aparecem demais, né, doutor Carlos? Quando a gente está nas palestras, o pessoal envia e-mail, porque ainda é um tema complicado, porque isso envolve dinheiro, envolve reputação da empresa. A gente nem chegou nesse aspecto, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente. A gente tem notado, né, nesses anos que o Instituto Parar tem trabalhado aí, né, uma evolução
dos gestores, né? A história que o Daniel, o Harlem contaram aqui são emblemáticas, né? Dessa preocupação de buscar conhecimento para construir política de frota, para buscar a tecnologia como um aliado para evitar o acidente e tratar essas questões da segurança, não resolvendo a febre, mas tratando a enfermidade que está por trás da febre, resolvendo o problema na origem, tentando descobrir ali, por exemplo, hoje existe tecnologia para isso, né? Se a pessoa tem uma direção, um comportamento agressivo ou não, através da direção dela, e tratando desse problema antes que ele aconteça, como você falou, que é o mais importante, né? E aí tem instrumentos, né? A política de frota é muito importante, análise dos dados de telemetria, e com isso os gestores conseguem começar a atuar na origem do problema. É interessante, é bom a gente ir mais a fundo disso, porque esse é o nosso dia a dia, é uma realidade, existe o potencial de passar por essa situação, mas é bom que a gente não chegue. Mas vamos tentar avançar um pouquinho no tempo, porque a gente quer falar de futuro, né? E alguns aqui de vocês estiveram na viagem com a gente e puderam ir lá na Tesla, e a gente fica fascinado com essas coisas, né, César? Não, eu sabia. A resposta era essa. Claro, ele falou, é lógico que não. Né? É interessante porque a gente pôde... O Flávio não está aqui, mas eu tive do lado dele, e é assustador, viu, César? É assustador porque era um veículo nível 3, chamado, é aquele que você, de fato, não coloca a mão. Você entra dentro dele, ele vai acompanhando as curvas ali da rua, ele só tem que parar no stop. Ali você tem que brecar, você tem que pôr a mão no volante e depois você sai de novo. Então, de um lado, você fica empolgado com essa tecnologia toda, mas, do outro lado, você fica assustado. E nem tudo são flores, nem tudo é perfeito. E quando a gente olha para esse quadro, e isso é público, né, no ano passado houve um incidente fatal. Num desses testes aí com carro autônomo, uma senhora foi atropelada, morreu. Isso repercutiu muito nesse processo. Já tem outra grande empresa também fazendo teste, e houve também um incidente, não teve vítima nesse caso, mas houve dano, não só o dano ao carro, mas um dano, eu diria, à imagem de todo esse processo. Então, da mesma maneira, de novo, que empolga, isso assusta. Né? Então, começou, doutor Carlos, uma discussão muito grande depois desses incidentes, né? A responsabilidade civil, mesmo não tendo no Brasil ainda esse processo, porque a gente está falando de algo muito recente, ainda nos Estados Unidos, na Europa, não chegou no Brasil ainda, mas a gente já deve começar a pensar. Fala um pouquinho desse cenário, o que você acha disso? Diferente do César, eu entendo o César. A gente que tem mais de 25 anos, eu tenho certeza que ele quis ter um Chevette com motor de Opala já em algum momento da vida dele. Então, acho que... Mas, enfim, hoje, se a gente for pensar no Brasil hoje, e essa questão do carro autônomo, o carro autônomo nem poderia rodar nas nossas ruas hoje. Não existe legislação que se aplique para isso. Por exemplo, vou citar um exemplo, no Código de Trânsito, constitui uma infração você dirigir com uma só das mãos no volante. Tá? Então, começa por aí. E praticamente todo o Código de Trânsito, se você começar a ler os artigos, assim, for passando, correndo os olhos, ele está praticamente todo construído sobre atos ou omissões do condutor. O condutor isso, o condutor aquilo, o condutor não deve, o condutor deve. Então, teria que haver uma mudança estrutural para que pudesse existir o primeiro carro autônomo rodando no Brasil, porque hoje nem seria possível um condutor dirigir esse carro sem o uso das mãos, porque ele já estaria infringindo uma norma da legislação. Começa por aí, né? E do ponto de vista da responsabilidade civil, então, nós teríamos que construir uma nova legislação. A velha não vai servir para isso, mas a gente pode fazer algumas inferências, algumas analogias com o que nós temos estabelecido hoje, né? Normas mais gerais de direito, né? Por exemplo, existe um artigo no Código de Trânsito hoje, que é o 113, se não me falha a memória, que diz que as montadoras são civil e penalmente responsáveis por falhas estruturais ou qualquer falha de projeto que exista nos veículos.
Então, isso implica que, se um acidente ocorre por uma falha estrutural no veículo, as montadoras podem ser arroladas no processo tanto civil quanto criminais como corresponsáveis por aquela ocorrência. Isso já é uma realidade. Então, quer dizer, se vier um carro autônomo, essa responsabilidade vai pesar mais ainda sobre os ombros das montadoras. Eles vão ter que lançar um produto muito consistente se eles não quiserem ter problemas sérios. E esse não é o maior dos problemas de jeito nenhum. O problema é a vida das pessoas que estão ali dentro, que realmente tem que ser preservadas, né? E do ponto de vista criminal, existe também, sempre vai existir um inquérito que vai apurar se aquela pessoa que está dentro do veículo, que seria, em tese, o condutor, né, que não é mais o condutor, teve alguma participação, alguma responsabilidade para que acontecesse aquele evento ou não. Porque na esfera criminal sempre se busca a responsabilidade subjetiva, sempre se busca o ato ou a omissão que resultou no evento que causou uma vítima, né? Então, isso eu acho que não deve mudar. E, como bem foi colocado aqui, né, os carros autônomos, eles ainda têm níveis, né, eles são avaliados por níveis de autonomia, né, que vai desde aquilo que a gente nem considera como um carro autônomo, mas se a gente for dizer daquele carro que a pessoa pode sentar dentro e não dirigir, ainda a gente tem que evoluir bastante para entender como a legislação vai tratar disso, né? Que tipo de responsabilidade, que tipo de certificação esse veículo vai ter para poder estar rodando com essas pessoas, que é um risco para a vida das pessoas, né? Ou um risco ou até um benefício, porque pode ser que hoje nós temos aquele número terrível de 40 mil mortes por ano no trânsito, que a gente não atenta para isso, não aparece tanto na televisão, 250 mil inválidos. Números do DPVAT não são números para ficar fazendo a palestra ficar impactante, a conversa ficar impactante. Então, isso significa que, numa conta simples, hoje, 100 pessoas vão ficar inválidas no Brasil, né? 100 famílias vão ter notícias terríveis, né? E pode ser que, com a vinda desses carros autônomos, com a vinda dessa tecnologia, esse número caia drasticamente. Mas, mesmo assim, a gente, infelizmente, não acredita que os acidentes vão ser zero, porque existem muitas variáveis, né? E ainda existe todo um arcabouço jurídico que vai ter que ser tratado para poder alcançar todas as inferências que ainda não foram construídas das hipóteses. Por exemplo, um carro autônomo, numa situação em que, ou com base na velocidade, numa estrada, ou ele atropela a pessoa que atravessa, ou ele desvia e causa um risco para o condutor de sair fora no acostamento, como é que vai se decidir se essa decisão foi correta, se não foi? Como é que se imputa essa responsabilidade, né? São decisões que, para um ser humano, seriam complexas, difíceis de serem tomadas, né? E a máquina vai ter que tomar essa decisão, né? Será que nós estamos preparados para isso, né? Será que... São perguntas interessantes, né? Eu vejo assim, a tecnologia é importante. Uma delas é que essa conversa aqui está sendo gravada. E, quando a gente olha para o futuro... eu gostaria de lançar uma pergunta aqui até para o público, né? Talvez seja um pouco mais fácil falar nos Estados Unidos, na Europa, mas alguém poderia, como vai ficar gravado, vai ser um bom palpite. Será que alguém poderia falar que ano você acha que pode acontecer, né, de ter um carro autônomo no Brasil? Pelo César, eu já sei a resposta. Vamos fazer mas um bolão. Eu gostaria... alguém poderia aqui... dar um chute, não tem problema, é de graça, não é nenhum compromisso, mas alguém falaria, Milad? 2030 no Brasil, carro autônomo... Não se deixe influenciar pelo César, não, porque Com certeza. O César fez a mesma pergunta para o Harley e para o Daniel aqui, só que ele fez um discurso antes e falou assim, e você? Quando você acha que vai ter? Falou, não, acho que não vai ter, não. Foi intimidador, eu diria. Claro. Só um complemento, Rogério. Sim. Vai depender muito do que as instruções do Rota 2030 vão favorecer a implementação desse tipo de veículo que se utiliza dos carros autônomos, por exemplo, dos carros elétricos. Perfeito. Muito disso. Se for positivo, eu imagino que 2030, ou seja, ainda assim em longo prazo. Não, esse é o ponto. Olhando para um futuro ideal, a gente sabe que as cidades elas precisam ser, obviamente, adaptadas, né? Para quem estuda história, qual era o meio de transporte quando as ruas foram projetadas? Quem pode me ajudar e lembrar? Isso, charrete, carroça. Gente, as ruas eram projetadas para isso. E hoje a gente está falando em toda uma sinalização, sistemas de satélite, computação, né, aplicativos para que esses veículos eles, né, se desloquem de maneira completamente autônoma. É uma coisa que a gente, de fato,
há décadas atrás não fazia a mínima ideia, mas olhando para isso hoje, quer dizer, nesse mundo ideal, tudo teria que ser, de alguma maneira, adaptada para que essas máquinas possam rodar. Exato. Então, será que isso vai ser uma realidade nessas cidades despreparadas, doutor Carlos? Eu acho que o pessoal que está aqui, inclusive, tem mais elementos, mais conhecimento do que eu para poder responder essa pergunta. Mas, se for para dar um palpite, a gente dá também, né, César? Eu sou um otimista. Eu acredito que é uma tecnologia que vai vir, que é irreversível. E, até diferente do César, eu tive a infelicidade de bateram no meu carro há um mês atrás, mais ou menos. Eu fiquei uns 15 dias andando de Uber em época de eleição. E aí eu vou dizer para você que tem que falar de eleição em todo Uber que você pega. É sempre os mesmos assuntos, né? Tem uns 3 assuntos, mais ou menos. Então, eu acho que o carro autônomo tem utilidade, sim. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é uma tecnologia irreversível. Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Se não for para assumir totalmente a autonomia, vem para auxiliar de uma forma muito consistente. A gente nota aí que esses grandes players do mercado, esses gigantes do mercado, né, de companhias multinacionais bilionárias, elas compraram a ideia. Elas estão investindo pesado, estão trabalhando, estão errando, estão consertando. Eu acho que eu acredito que em 10 anos aproximadamente, sem elemento técnico para estar dizendo isso, mas de uma visão, eu acho que o carro autônomo vai acabar sendo uma realidade no nosso meio. Bom, pensando que isso vai acontecer, né, nesse caso de voltando para a tua área, né, doutor, de especialização, caso aconteça um acidente, será que a cidade poderia carregar ou ser responsável por essa culpa? Será que poderia ter uma responsabilidade compartilhada? Como que você vê esse quadro futuro, doutor Carlos? Quando você pergunta a cidade, você fala o poder público. Sim, eu acho que existe... na análise da culpa, no caso do poder público, a gente vai ter que entender, e isso tem um artigo do Código de Trânsito que trata disso também, se a sinalização, as condições da via, esse tipo de situação também contribuíram para o acidente. E se contribuíram, o poder público é obrigado a arcar com os danos que emergem dessa situação, né? Hoje, por exemplo, nós temos casos, esses dias até nós entrei com uma ação lá na Golsat, lá para o pessoal, lá, numa situação em que estourou um pneu por conta de um buraco em um lugar que era praticamente impossível desviar do local onde ele estava, que ele ficava numa curva meio escondido, e já tivemos ganho de causa em 2 instâncias nessa situação, que nós conseguimos fazer prova de que existia nexo de causalidade, enfim, os elementos necessários ali, e era uma ação pequenininha, mas era muito mais, não pelo dinheiro, ao contrário, se a gente for considerar o tempo gasto lá e o dinheiro que voltou dessa ação, a gente nem teria entrado com a ação. Era justamente para que, se ninguém fizer isso, o poder público continua sendo negligente na conservação das vias, etc. Se todo mundo fizesse isso, eu tenho certeza que as prefeituras, os estados, a federação ia tratar de maneira um pouco diferente, né? Mas, respondendo a sua pergunta, se for imputada alguma responsabilidade por conta das condições da infraestrutura que deveria estar posta, que ela não estava corretamente feita, realizada ali, certamente teria parcela de responsabilidade, sim. É interessante, né, saber quem são os maiores interessados nisso tudo, né? O governo, as montadoras, os usuários, enfim, todo mundo deve realmente dividir essa responsabilidade. A gente está olhando para o futuro, né, pessoal? São coisas muito além do nosso tempo, mas que daqui a pouco estão aí. Eu, como embaixador da segurança, eu penso que a gente tem que olhar com os olhos lá para cima, mas tem que ter os pés bem no chão ainda. Num país que mata quase 50 mil pessoas por ano, e como bem disse o Harlem, o Daniel, antes de ter esses veículos, antes de ter toda essa tecnologia, eu tenho convicção de que nós estamos muito longe ainda do ideal, daquilo que deveria ser o nosso dia a dia, na segurança, na condução. Nós saímos aqui, viajamos o país pelo Instituto Pará, eu trabalho na Shell, e quando nós olhamos a maioria das empresas, elas não têm nem controle de multa, César.
assim, a gente fica realmente muito preocupado de ficar falando de uma coisa tão lá na frente, mas aquilo que é básico para nós hoje, nós ainda estamos, de alguma maneira, patinando. Então, eu gostaria só de dar essa mensagem final, lembrando que você é um líder, independente do teu cargo, a importância do teu trabalho, só o fato de você estar aqui hoje, nesses dias, dedicando o seu tempo, eu tenho certeza que você é uma pessoa de influência, você pode tomar decisões importantes. De novo, independente do seu cargo, você pode fazer uma grande diferença na tua empresa. Pensando no final do dia, nós estamos falando de pessoas. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, e tudo que nós fizermos, seja daqui 1 ano, 10, 20, que cheguem os carros autônomos, não importa, enquanto nós estivermos com a mão na direção, enquanto nós tivermos o controle, a gente pode fazer diferença na vida de muita gente. Eu sou fruto também de viver após um acidente aos 18 anos, e graças a Deus eu passei por todo esse processo. Sou muito grato primeiro a Deus, grato a Shell, grato ao Instituto Parar, que me deu essa oportunidade de hoje ser um embaixador da segurança, viajar o mundo, poder falar sobre esses temas tão importantes. Então, de novo, para nós é um grande privilégio poder estar dividindo isso com vocês e saber que vocês podem fazer realmente muita diferença na vida das pessoas. A gente agradece ao tempo. Dr. Carlos, muito obrigado. Gostaria até de pedir para o César uma palavra também. Por favor, se você puder encerrar aqui com essa mensagem. Obrigado a todos. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, aproveitar que vocês estão aqui, eu vou realmente acabar falando uma coisinha para vocês e fazer o que seria o encerramento dessa plenária aqui agora, que depois a gente tem que ir para a festa, que vai ter uma festa bacana de encerramento lá. O Rogério falou coisas muito importantes aqui com relação a você estar no comando, né, com você podendo cuidar do seu futuro e não ter medo de mudar, não ter medo de ter as mãos nas rédeas daquilo que você quer. Eu sei do que eu estou falando porque eu fui do mundo corporativo, em algum momento eu tremi bastante na hora de pular para um outro barco e embora olhando para tudo que eu tinha, era coerente fazer o que eu faria, eu senti medo. Tem um irmão ali, o Roberto Costa, ele falava para mim, cara, uma hora você vai ter que dar esse pulo, uma hora você vai ter que dar esse salto, e é duro. Tem uma fábula que diz que o rio, né, ele vinha vindo e ele sabia da sua importância em função dele dar alimento para as plantas, para o mar, enfim, para os peixes, e todo o rio acaba desaguando no mar, né? E a hora que ele vai fazer aquela virada, que ele olha o tamanho do mar, ele quer voltar para trás, porque ele se assusta quando ele percebe pelo que ele vai ser engolido. Mas a hora que ele dá aquele flash, ele de fato encontra o mar, aí ele percebe que ele deixa de virar rio para se transformar no mar, e isso não tem preço. Eu vou contar uma história bem rapidinha, de atitudes que a gente tem no dia a dia e que fazem toda a diferença na vida da gente. De ações que às vezes alguns ficam com medo de fazer, e quando você tem a coragem de dar o primeiro passo, isso muda a sua vida. É uma história muito simples, mas que tem uma mensagem muito interessante que aconteceu comigo. Não faz muito tempo, eu estava no Shopping Dom Pedro, em Campinas, e eu sempre, com muita frequência, paro o carro no valet, e existe tipo de um chafariz, e os carros dão volta nesse chafariz, você pega o carro e vai embora, e eu não sei de onde apareceu, parece que quase que do nada, como um anjo, uma senhorinha, mas muito velhinha, e ela estava exatamente vindo pelo chafariz, não tinha como, não sei como desembarcaram aquela senhora ali, e estava eu, minha esposa, meu filho, várias pessoas esperando o carro, e ao fundo aqui eu já conseguia ouvir algumas pessoas brincando, dizendo assim, cuidado, não vai atropelar a véia, opa, olha a véia, e aí eu olhei para aquela cena e de alguma forma eu senti um impulso, cara, e a hora que eu vou para cima dela, e eu vou andando e falando alto, eu falo, eu não posso ver uma mulher bonita que eu já logo quero dar o braço, quero dar a mão. E aí eu dou a mão para ela e começo a vir com ela, porque os carros pararam, ela estava atrapalhando. E aí eu venho com ela, andando com ela no meu braço, e ela falando, mas saiba, meu jovem, que quando eu era moça, eu era muito bonita. Eu falei, mas quem disse que você não é bonita? Você é linda. E aí a gente veio nesse bate-papo, ela subiu
saiu da rua, veio para a calçada e tal, e ela falou assim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro, fica à vontade. Me dá um abraço. Em algum minuto, eu achei que eu estava ajudando uma senhora a atravessar a rua, e o grande presenteado nessa situação fui eu. E foi muito legal também, porque as pessoas que estavam ali, aí você escutava aquele burburinho, né? E o meu filho, cara, entramos no carro, falou, nossa, pai, foi tão legal o que você fez. As pessoas estavam falando assim, você viu o cara do Auto Esporte? Você viu o que o cara fez? Então, para o meu filho foi um exemplo, eu tenho certeza que foi um orgulho para minha mulher. E às vezes a gente tem oportunidades tão pequenas no nosso dia a dia de fazer uma diferença, de mudar o curso de alguém no que se refere a uma situação de insegurança, como dito pelo Rogério, ou simplesmente dar um abraço em alguém, ser cordial com alguém. Daquelas líderes, né, do que o Flávio fala tanto, né, a Dona Maria que me representa, há pessoas que realmente são importantes e arrastam multidões e conseguem fazer a gente pensar diferente. Eu só queria deixar essa mensagem para vocês. Não tenham medo de mudar o curso da vida de vocês. Eu fiz isso, tento fazer isso de maneira micro todos os dias, e me causa um bem muito grande. Obrigado por estarem com a gente, obrigado por terem vindo nesse painel, obrigado por participarem. Vai lá, Rogério, pode ir. Não, eu não posso perder só essa oportunidade, quero até ficar de pé. Porque eu acredito num princípio que fala que a gente deve honrar quem honrar quem faz a coisa certa. Então, eu quero ficar realmente aqui, simbolicamente, de pé e te agradecer, César, porque já é uma jornada de alguns anos. E realmente você toca o nosso coração. E eu sei que para você poder confiar em alguém, você tem que ter realmente habilidades, capacidade, e você vem fazendo isso durante muitos anos. Eu não vou esquecer o dia que eu também fiz um treinamento com você, e aproveito dizer que o César, de fato, é uma referência no país, em termos de direção defensiva. Apesar dele correr, ele faz isso com muita responsabilidade. Eu nunca vou esquecer, eu tenho isso gravado comigo, né? Foi uma das poucas vezes que eu fiz na minha vida. Eu, num treinamento, o César com rádio, ele falando lá de fora, mas o que me chama a atenção, de fato, é o brilho no olho. É a alegria de você estar fazendo aquilo. Interessante, eu cuido de toda essa... de milhares de pessoas, e eu nem posso dizer que eu sou fanático, louco por carro, porque meu trabalho é com que as pessoas vão mais devagar, para que não tenha nada, mas você fez isso com tanta alegria, e eu pude entrar num carro, coisa que eu nunca fiz na minha vida, talvez eu nunca te falei isso, mas eu confiei a minha vida na tua mão, quando nós andamos a mais de 200 por hora. Talvez é meio estranho, alguém da segurança está falando, puxa, Rogério, mas você está falando que andou a mais de 200 km por hora, mas eu só fiz isso na minha vida uma vez, e foi dentro, junto com o César pilotando. Então, quando você, de fato, é capaz, você sabe avaliar os riscos, você faz tudo com muito mais segurança. Eu quero dizer que dentro da tua empresa, da minha empresa, da nossa empresa, doutor Carlos, muitas vezes a gente é o César, que está nesse veículo e tem uma grande responsabilidade. Então, eu não gostaria de perder, de fato, essa oportunidade de honrar a vida do César. Obrigado. Né? Isso é importante deixar registrado, para que a gente tenha a mesma referência, o mesmo exemplo, para que a gente lidere com competência, acima de tudo, com brilho, com amor, e tendo esse olhar humano. Show. No final das contas, somos pessoas. Eu nunca mais vou esquecer a história, aliás, duas. Primeiro agora dessa senhora nesse shopping, como é bom a gente poder fazer isso. E, para fechar, o César sempre conta uma história de um treinamento que ele deu, e ele dizia, olha, quando você entrar ali na aquaplanagem, na poça d'água, tira o pé, tira o pé. E isso ficou cravado na mente de um dos alunos, e ele se colocou numa situação dessa uma vez, e ele só lembrou na mente dele. Eu sempre falo isso para o César, que eu lembro, tira o pé, tira o pé. Então, tem momentos da nossa vida que nós vamos ter nem um segundo para tomar uma decisão, mas que essa decisão ela seja certeira, ela vai salvar a tua vida e dos outros também. Então, César, valeu, mais gente. uma vez, muito obrigado. Fique com Deus, muito obrigado.